Deus tem todas as respostas. Aleluia. Deus tem todas as respostas. Cabe a você buscar a Deus e permanecer na palavra de Deus, porque tem muitas pessoas que não conseguiram o objetivo que pretendiam, ficaram pelo caminho sem conseguir aquilo que pretendiam, estão aí nesse mundo disfarçados para roubar a bênção dos outros. Aí que você tem que buscar a Deus. Aleluia. Um coração voltado para a maldade não prospera, porque assim está escrito na palavra do Senhor Deus, no livro de Salmos 109, 17. Amou a maldição, ela o apanhe. Não quis a bênção, aparte-se dele. Aleluia. Aquilo que cada ser humano deseja ou desejou para o outro, voltará para si mesmo. Se amou a maldição, é a maldição que você terá durante toda a sua vida, a não ser que você se arrependa das suas maldades. Aleluia. A não ser que você se arrependa das suas maldades, porque Deus te conhece. Enquanto você passa para a sociedade a boa imagem, voz melosa, porque as pessoas cegas seguem a voz melosa, enquanto os que têm olhos abertos, isto é, nós, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, seguimos a voz de Cristo Jesus, que não é uma voz, uma fala fingida. Aleluia. O fingimento vem do Satanás. Enquanto os cegos seguem esse tipo de voz, nós seguimos a voz de Cristo Jesus. Amou a maldição, vai herdar a maldição. Porque amou a maldição, desde que se entende por gente, até chegar uma certa idade, continuou amando a maldição. Por detrás da voz melosa, existe um espírito de ódio contra a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas as portas do inferno, está escrito, não prevalecerão contra a verdadeira Igreja do Cristo Jesus. Façam o que vocês fizerem. Aleluia. Você que é feiticeira disfarçada de cristã, até a expressão da tua face, o fogo de Deus, revela. Aleluia. Você que é feiticeiro, você sabe. Vocês sabem, podem fingir feiticeiros e feiticeiras. Vocês não podem nada com a Igreja de Cristo. A Bíblia, vocês podem abrir e ler, mas não tem unção, né? Vocês não têm e não terão a unção para pregar a palavra de Deus. Porque quando os servos de Deus pregam a palavra de Deus, quem lhes abastece, quem fala por intermédio deles, é o Espírito Santo. É a unção do Deus vivo que faz a diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que se disfarçam. E todo aquele que se disfarça não permanecerá na presença do Senhor Deus. O fogo a revela. Aleluia. Aquela pessoa que amou a maldade herdará a maldição, herdará a podridão, terá maldição durante toda a sua vida. Se amou e desejou a bênção na vida dos outros, pode se preparar para receber do Senhor as bênçãos sem fim. Quem semeia a maldade não espera herdar uma boa colheita. Você vai herdar a maldição. Quem semeia o bem herdará as bênçãos do Senhor Jesus. Os bons possuirão a terra. Os bons serão sempre agraciados por Deus, o Deus vivo. Aleluia. Receberão do Senhor as suas bênçãos. E na palavra do Senhor Deus diz que é a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores. Aleluia. Os bons serão sempre beneficiados e livrados pelo Senhor. Serão sempre recompensados. Aleluia. Quem ama ver os outros bem, os outros sendo abençoados, será sempre recompensado. Aleluia. Está escrito na palavra do Senhor Deus, no livro de Provérbios 1:12. O Senhor ama o homem que pratica o bem, mas condena o homem que planeja o mal, o homem que vive maquinando o mal, o homem que vive planejando o mal, já está condenado. Ainda que esteja vivo, já está ardendo no inferno a sua alma. Aqui na terra, é só vida. Daqui a pouco passa, fenece e vai para a podridão eterna. Apodrecer para sempre, porque amou a maldade. E a maldade, durante a sua passagem, a sua estadia na terra, é a sua capa. Ela herdou essa maldição. Deus condena os maus. Deus condena os que praticam a maldade. Deus odeia essas pessoas. Por isso,
Quem pratica maldade não tem chamado nenhum. Por isso vai odiar quem tem chamado. Vai disfarçar que ama as pessoas. Mas como já disse, a expressão facial revela até o jeito que fala, que maquina as palavras. O fogo de Deus revela todas as suas manobras. O fogo de Deus revela. Por detrás da fala melosa está um espírito de ódio contra a igreja do Senhor Deus. Mas na palavra do Senhor Deus está escrito que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Ninguém consegue se firmar por meio da maldade. Assim está escrito, que ninguém consegue se firmar por meio da impiedade. O fogo de Deus revela. O justo, porém, jamais será abalado. E porque assim está escrito. Na palavra do Senhor Deus, diz que, no livro de Salmo 109, 17, diz que quem amou a maldição vai sofrer. Visto que amou a maldição, ela lhe sobreveio. Pois que não desejou a bênção, ela se afastou dele. Você amou a maldade. Você não desejou a bênção. Agora está vendo os outros sendo abençoados. Você ficou errado com a igreja do Senhor Jesus. Você ficou errada com a igreja do Senhor Jesus. Mas quem amou a maldição é você. A maldição veio ter contigo. Você herdou a maldição. Você odiou a bênção. Não foi outra pessoa, foi você que odiou a bênção durante toda a sua juventude. Agora chegou nessa idade. Aquilo que você odiou, que é a bênção, fugiu de ti. Então não vale a pena se disfarçar para pregar contra a igreja de Cristo. Porque você não vai vencer. Você nunca venceu. Então não vai vencer. Não vai vencer. Porque você serve o Satanás. E Deus conhece o coração do homem. Muitos, durante a sua juventude, amaram a maldição. A maldição lhe serviu como herança. Amaram a maldição e odiaram a bênção. A bênção se apartou de vocês. Não vale a pena lutarem contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque você desejou a maldição. Porque você aderiu à maldição e se disfarça de boa gente. E Deus te conhece. O amor fingido é maldição. O amor fingido é maldição. E porque assim está escrito na palavra do Senhor Deus. Romanos 12, 9. O amor seja não fingido. Deus é amor, está lá escrito. O diabo conhece a palavra. Quem não ama, não conhece a Deus. Quem não se compadece dos outros, não conhece a Deus. Quem sente inveja ao ver que alguém está sendo abençoado e não se alegra, é uma pessoa má, maquiavélica. O amor que essa pessoa demonstra para os outros, para a sociedade, é um amor hipócrita. No fundo, odeia os outros e Deus te conhece. Por isso que a expressão da tua face revela a podridão que você é como pessoa aqui na terra. Pessoa disfarçada, porque não tem o Espírito de Deus dentro de ti. O amor seja sem hipocrisia. Romanos 12, 9. Então, uma pessoa que demonstra um amor fingido é uma pessoa hipócrita, ainda que abre a Bíblia. Deus sabe, o inferno sabe, os teus vizinhos sabem que você é uma pessoa hipócrita, por isso nunca venceu na vida. Lutou, mas lutou contra Deus. Então você só tem aquilo que você procurou, que você aderiu quando era mais nova. Então o que te resta agora é você se arrepender, caso você tenha arrependimento, porque tem gente que está vivo, mas suas almas já jazem no inferno, porque já não tem perdão. O pecado deles já não tem perdão, porque são hipócritas, são matadores de almas, mas fingem abrir a Bíblia. Por isso que Deus disse na sua palavra que nós devemos observar os seus mandamentos, porque é por meio da sua palavra que nós recebemos a vida, e a vida é eterna. Aleluia. O meu povo perece por falta de conhecimento. Temos que buscar o conhecimento de Deus para descobrir essas pessoas narcisistas no nosso meio. Aleluia. Não tem amor. O amor dessas pessoas são amor de hipocrisia. O amor dos hipócritas. Um amor sem Deus. E Deus disse, o amor seja sem hipocrisia, sem fingimento. Por quê? O amor é um princípio régio, é um princípio magnífico do verdadeiro cristão. E não deve ser fingido, não deve ser um amor hipócrita, mas um amor verdadeiro. O único ódio que um verdadeiro cristão tem que ter
é o ódio do mal, odiar o mal. O único ódio apropriado na vida da Igreja de Cristo Jesus, de um verdadeiro cristão, é o ódio do mal. Devemos odiar o mal, fugir da aparência do mal, apartar-se do mal. Mas não é odiar os outros porque estão sendo abençoados. E você não é abençoado por quê? Porque você semeou. Agora está a colher os frutos da sua semeadura. E vai colher muito bem colhido. Cada semente, aleluia, deu frutos. Cada semente que você plantou lá atrás, você está a colher. E vai colher daqui para a perdição eterna. Porque você é um hipócrita. Os bons, a igreja do Deus vivo, olham sempre para o lado verdadeiro. E participam na elevação do caído. Estendem a mão para ajudar os necessitados, sem pedir nada em troca. E não têm desejos maus em seus corações. Não têm pesar ou inveja pela obra do Senhor na vida do pastor, na vida do missionário, na vida do evangelista. Não tem, pelo contrário, tem alegria. Aleluia. Porque o Espírito é o mesmo, que é o Espírito Santo de Deus. A igreja do Deus vivo ama em todo o tempo. Ama tudo o que vem para o bem. Porque tudo o que vem para o bem é a bênção. E na palavra do Senhor Deus diz que é a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores. Então, quem luta contra os servos do Senhor está lutando contra o próprio Deus. E os servos do Senhor não vão fazer nada. Porque escolhidos pelo Deus eterno já estão por toda a eternidade. Doa o diabo ou não. Deus escolheu o seu povo e está escolhido. Não importa a hipócrita ou os hipócritas que vão abrir a boca contra os eleitos do Senhor. A vitória é sempre dos eleitos. Glória a Deus. Mete mais milho na panela, porque esse mistério vai pipocar.